Ela é uma das professoras que está fazendo estágio docente conosco, e ela deve também ajudá-los no desenvolvimento das próximas aulas, tá? Então, contem com a opinião da professora Adriane, com a ajuda dela, tirar dúvidas também. Você pode se apresentar rapidamente, professora, para os alunos? Sim, claro. Bom dia, gente. Meu nome é Adriane. Como a professora falou, eu vou acompanhar vocês no próximo mês, tá? Com relação ao estágio. Então, qualquer dúvida que eu possa estar tirando, entre em contato comigo. Se a professora quiser deixar o meu contato para eles, fique à vontade. Sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bom? Responda à professora, gente. Não creio que ninguém mais vai entrar, né? Os alunos da 103, geralmente, eles participam um pouco nas aulas, são um quórum de 10, 11 alunos. Então, bora lá. Queridos, me desculpem, não está pegando a minha webcam. Eu estou tentando aqui fazer ela pegar de novo, para ver se ela decide funcionar no decorrer da aula. E nós vamos trabalhar hoje os sinais de pontuação, tá? E aí, ao trabalhar esses sinais, eu vou querer que vocês também entendam um pouco como eles são aplicados dentro de dois gêneros textuais, né? Eu vou utilizar os dois gêneros textuais para exemplificar o uso desses sinais de pontuação. E assim, dessa forma, vocês entendem também como funcionam outras formas de texto. Espera aí que agora funcionou a Primeiro, eu queria que vocês olhassem essa tirinha aqui do Maurício de Souza. Tá? Ela emprega 3 sinais de pontuação. Ela traz as reticências, sinal de exclamação, e ela traz 2 vezes, na verdade, a reticência. Né? Então, a amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham, como vocês acham que a pontuação ajudou na compreensão da tirinha, para entender aquilo que a tirinha está tentando transmitir para vocês? De que forma vocês acreditam que ela introduziu essa compreensão, né? Tanto a reticência, quanto aqui a presença do ponto de exclamação. Podem me dizer no chat ou abrir o áudio para falar. Como vocês acham que essa tirinha ajudou, os sinais de pontuação ajudou vocês a compreender a tirinha? O Davi, acho que foi para estabelecer a ideia de continuidade. Muito bem, Davi. Mais alguém? E o ponto de exclamação? O que vocês acham que indicou aí? Ajudou a indicar o quê? Vamos participar para não ser um monólogo só de mim falando, tá, gente? Preciso que vocês interajam na aula, que vocês digam aquilo que vocês não entenderam, aquilo que vocês estão compreendendo. O Murilo disse que é para finalizar a frase. Tudo bem, vamos lá. Aqui você tem uma outra tirinha, que já vai utilizar de outros sinais de pontuação. Preciso de uma notícia boa. Pois não, as más notícias ainda não chegaram. Já é um motivo para comemorar. Eles vão chegar na hora da comemoração. Elas vão chegar na hora da comemoração. Aqui, nessa tirinha, ele utiliza do ponto final e também utiliza dos pontos, né, dentro da construção dos períodos. E aí eu pergunto novamente, como vocês acham que esses pontos ajudaram a compreender
o sentido da tirinha. Alguém acrescenta mais informações aqui? Mais opiniões? Como é que o 2 pontos ajudou a entender? Como é que o ponto final ajudou a compreender? Hein? O Murilo acredita que seja para entender qual é a fala de cada um. O Davi não compreendeu. Tudo bem, Davi. Por fim, aqui, quais motivos justificam o não uso de sinal de pontuação nesse segundo balão? O que você acha? E aqui, ó. Oi, como você é? Pequenina. Qual é o seu nome? Perceba que dentro dessa tirinha, ele utilizou bastante sinais de exclamação, né? Dessa tirinha da Mafalda, você tem aqui bastante sinais de exclamação. E você acha que esses sinais se justificam como? Porque como é que esses sinais eles ajudaram a compreender? Porque no final não há a presença da pontuação. Porque ele colocar lá liberdade em letra maiúscula já é suficiente para encerrar aquela ideia. Vocês conseguem me dizer por quê? Porque vocês compreenderam como é que esses sinais ajudaram a entender o texto? Vou colocar novamente. E agora, está aparecendo? Então, vamos prosseguir, queridos. Sinais de pontuação, eles servem para que nós possamos compreender de uma forma mais clara e organizada aquilo que o texto apresenta, né? Então, eles podem demarcar, geralmente você deve pensar dessa forma, né? Os sinais demarcam pausa, os sinais demarcam uma continuidade, os sinais demarcam uma surpresa, né? Então, eles são fundamentais para a construção de sentido dentro de um texto. Às vezes, a ausência ou a presença de um sinal de pontuação dentro do texto é fundamental para mudar completamente o seu sentido, certo? E aqui nós vamos aprender alguns, tá? Primeiro, nós analisamos aqui alguns exemplos aplicados no gênero tirinha, né? E os gêneros textuais são um dos gêneros mais cobrados dentro da prova do Enem, né? É alvo de várias questões dentro da sua prova. Então, você tem aqui na competência 6, basicamente, especificamente na habilidade 18, né? A exigência de compreender como é que funciona e se organiza gêneros textuais, né? E quando a gente pensa nos que mais aparecem nessa prova, podemos pensar no gênero tirinha, que aparece aqui com uma das principais protagonistas desse gênero, que é a Mafalda. A Mafalda, ela é uma criação do cartunista Quino, e ela representa um gênero textual marcado por uma forte quebra de expectativa. Bem, então é muito comum você começar a ler uma tirinha esperando um final, mas ele vai de encontro àquilo que você esperava. A tirinha ela pode ser crítica, ela pode ter uma linguagem hiperbólica, exagerada, figurada, pode estar atrelada a discussões da atualidade, tudo bem? E, claro, essa crítica e essa quebra de expectativa são sempre construídas de modo a gerar humor. O gênero notícia aqui, que vai ser algo dos outros exemplos, que nós vamos trabalhar os sinais de pontuação, é um gênero que nós já trabalhamos em aulas anteriores, né? Quando nós falamos dos gêneros jornalísticos, inclusive acho que eu dei aula online sobre esse gênero para vocês, né? E é um gênero marcado por uma forte necessidade de comunicação, né? A comunicabilidade faz parte desse gênero, assim como o uso de uma linguagem mais formal, atrelada à norma padrão,
uso da terceira pessoa, do discurso, predominância da função referencial, que nós também já estudamos. E agora a gente vai entender como é que funcionam os sinais de pontuação dentro desses gêneros, tá? E, claro, em outras utilizações, como a própria redação da prova do Enem. Aqui você tem, a priori, o uso do ponto de seguida. O próprio nome já diz, é um ponto para estabelecer uma continuidade. Quando você encerra uma ideia dentro do seu texto, você quer progredir com outra. Né? Então, geralmente, o ponto de seguida ele é responsável por separar períodos, separar orações. Né? Você sabe que períodos é tudo aquilo que tem uma oração. E, por sua vez, uma oração é tudo aquilo que possui um verbo, tá bom? Então, olha só, ele pode separar frases, orações e períodos simples ou composto. Período simples, aquele que tem apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. Período composto, aquele que tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Tudo bem? Então, aqui você tem no subtítulo da notícia, né? A gente vai lembrar que a notícia ela sempre é demarcada por uma manchete, que é uma frase que resume a informação que vai ser apresentada, e a manchete ela tem que ser construída de forma atrativa para as pessoas que vão ler esta notícia, que você tem estudantes da USP, caminho em direção à delegacia na Zona Oeste. E aqui embaixo você tem a utilização do ponto de seguida. Após protesto, alunos seguiam para o 91º Departamento de Polícia, onde colegas estão detidos. Ó, perceba que ele encerra esse período aqui, ele encerra esse período bem aqui, para continuar uma nova ideia. Polícia Militar acompanhava a caminhada. Então, aqui ele separa um período, né? Você percebe que esse aqui é um período composto, que ele é constituído de mais de uma oração, e aqui ele vem para um outro período, né, atrelado àquela ideia. Percebam que esse segundo período, ele é uma continuidade da ideia anterior, né? Então, eu preciso encerrar aquela ideia anterior para poder continuá-la em um novo período, tá? Estabelecendo uma relação lá com o ponto em seguida. Tá dando para entender? Vocês estão compreendendo? Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu repita, falem, tá? E se vocês não entenderem, coloquem no chat. Adriane, você me avisa se eles colocarem no chat alguma dúvida, porque como eu estou com o slide projetado, eu não consigo olhar, tá? Ok, eu aviso sim. Aqui, olha, você tem o uso do ponto de exclamação, que você viu nas 3 primeiras tirinhas. Né? O exclamação, gente, ele geralmente é utilizado para expressar surpresa, para expressar emoções, sentimentos. Então, aqui, olha, ele é utilizado em final de enunciados exclamativos, que são enunciados que demonstram essa surpresa, essa emoção. Então, nem sempre, por exemplo, o ponto de exclamação é utilizado para expressar alegria ou a surpresa, como você viu lá na tirinha da Mafalda. A raiva, a indignação também são objetos desse ponto, certo? E eles podem ser utilizados para apresentar espanto, admiração, surpresa, apelo, ênfase, raiva. Então, toda vez que você quiser exprimir, né, dentro de um texto, uma emoção, um exagero, né, geralmente ele é utilizado em enunciados em primeira pessoa, você vai ter aí a necessidade de utilizar o ponto de exclamação que nós vimos na tirinha da Mafalda, em que ela fica surpresa em ver a estrela. Aqui, ó. Estou cheio da escola, venderam cheio. Então, pronto, não vou mais. E não me venham com discursinhos, porque não vão me convencer. Então, perceba, aqui o ponto de exclamação ele é utilizado para mostrar a indignação da criança, né? A raiva dele, a decisão dele imediata de não mais ir à escola, né? E aí, perceba que aqui tem uma grande característica desse gênero tirinha, né? Que se atrela à quebra de expectativa, quando a gente vem para o último quadrinho, ó. Você tem que ver a oratória do chinelo da minha mãe, né?
Então, aqui a gente esperava que, de fato, nenhum argumentozinho ou nenhum discurso ia convencê-lo, mas, no final, convenceu. Tudo bem? Deu para compreender, queridos? O uso do ponto de exclamação dentro do texto. Agora a gente vem para o uso das aspas. Muito comum dentro dos gêneros textuais que nós estamos estudando, analisando, e também quando você precisa inserir uma citação, tá? Então, as aspas, elas servem para você destacar um trecho dentro do seu texto que não é de sua autoria, né? Geralmente uma citação ou uma fala de alguém, né? Você tem aqui na manchete dessa notícia: Glauco Arbix, declínio da indústria brasileira é profundo e acelerado. Quando ele coloca desta forma aqui, olha, entre aspas, esta frase, isso significa que ela representa a fala do Glauco, literalmente, com as palavras que ele utilizou. Tudo bem? Então, a aspa geralmente introduz aquilo que nós chamamos de citação indireta dentro de um texto, né? Quando você quer reproduzir na íntegra a fala ou o texto, né, que outra pessoa desenvolveu, tá? A aspas, às vezes, é utilizada, gente, para você inserir dentro do texto uma palavra que não pertence à língua portuguesa, um estrangeirismo, uma palavra em inglês, por exemplo, né? Ela também aparece dentro do texto quando você quer mostrar, principalmente no gênero entrevista, né? Quando você quer demonstrar uma fala irônica, né? Então a pessoa vai lá e demarca, entre aspas, essa fala irônica. Tá, tudo bem? Agora a gente vem para o uso dos dois pontos, né? Por sua vez, os dois pontos, eles sempre vão introduzir aquilo que nós chamamos de oração apositiva ou citações. Perceba que a citação aqui do exemplo anterior, ela é introduzida por dois pontos, né? Toda vez que você precisar introduzir uma citação direta com as palavras da pessoa que falou ou escreveu aquilo que você está citando, você deve utilizar os dois pontos antes da aspas. E ele serve para introduzir uma oração apositiva. O que é a oração apositiva, Jamil? A oração apositiva é toda a informação que você declara sobre um termo anterior. Tudo bem? Então, aqui, olha, BR-101. Você sabe que BR se trata de uma rodovia, né? E aí ele coloca os dois pontos para introduzir uma informação acerca da BR-101. Né, para uma declaração, uma explicação acerca da BR-101, um esclarecimento, né? Desta forma, aqui, o que vem depois, nós podemos chamar de oração apositiva, que é uma explicação sobre um tema anterior. Então, aqui, concessionária cobra pedágio, mas deixa a pista ceder. Né? Então, perceba que aqui, o que a manchete desta notícia traz, relaciona-se primordialmente a BR-101, ou seja, uma informação, uma declaração, um esclarecimento acerca de um termo anterior. Né? Então, por exemplo, Deodoro de Mendonça, ponto. A escola completa 74 anos em 2021. Então, perceba, eu trouxe aqui uma informação sobre a escola, entenderam? Ou você poderia utilizar os dois pontos, como a gente viu aqui, nesse exemplo anterior. Ponto e vírgula. Como usar o ponto e vírgula? Gente, o ponto e vírgula, ele tem uma função que ainda é muito próxima da vírgula, tudo bem? Porém, ele vai separar frases e orações maiores. Enquanto que a vírgula, ela separa termos, a gente diz termos de mesma função sintática, mas eu posso esclarecer melhor essa colocação para vocês, dizendo que ela separa termos reduzidos, por exemplo, fui à feira e comprei banana, maçã,
pera, uva, né? Todas essas expressões eu separaria entre vírgulas. O ponto e vírgula, ele separaria informações maiores. Então, por exemplo, fui à feira e conversei com um amigo, ponto e vírgula. Comprei a comida da semana, ponto e vírgula. Ajudei as pessoas em situação de rua, ponto e vírgula. Entendeu? Então, ele vai enumerando frases maiores, orações maiores. Tudo bem? Então, ó, eles articulam enumerações e separam períodos muito longos. Então, por exemplo, se você vai conseguir uma numeração assim, né? Material escolar para 2021, caderno, ponto e vírgula, e na outra linha, lápis, na outra linha, livro, na outra linha, estojo. Aí você também separaria essas enumerações, né? Colocadas uma depois da outra, por ponto e vírgula. Tudo bem? Então, olha aqui. SP volta para a fase vermelha de segunda até 18 de abril. Veja o que muda. Bem, então, olha só. Aqui ele separa uma expressão maior de uma outra expressão maior. Né? Ah, Jamile, mas ele poderia usar a vírgula ali e tal? Tudo bem, ele poderia utilizar. Não estaria errada. Por vezes, o ponto e vírgula, ele serve para você não repetir tanto o uso da vírgula, né? Para você sanar os excessos da vírgula dentro do texto. Por isso também, né, o ponto e vírgula, ele não deve ser precedido de letra maiúscula. Ele continua aqui, né? Depois você tem a letra minúscula. Assim como depois dos dois pontos, tá? Aqui ele colocou a letra maiúscula porque ele está falando de o início de uma oração. Mas se fosse uma outra citação, uma outra informação, por exemplo, Deodoro de Mendonça, né? Ó, perceba aqui, BR-101, concessionária cobra pedágio. Quando é a oração apositiva, né, ao invés da citação direta, você não deve utilizar a letra maiúscula depois dos dois pontos. Tudo bem? Você teria aí um desvio. Até agora, todos estão compreendendo? Por favor, deem um ok aí no chat, se vocês estão entendendo, ou se vocês estão com alguma dúvida ainda com relação a outra pontuação, se querem que eu repita alguma coisa. Eu posso prosseguir? Ok, obrigada pelo feedback. Obrigada. Agora nós vemos para o uso de parêntese. Geralmente, o parêntese existe para separar explicações, reflexões, comentários. Geralmente são orações, frases que não têm uma ligação direta com o texto que você está escrevendo. Como posso dizer, uma ligação sintática, né? É uma colocação extra que você decide destacar entre parênteses, uma informação extra. O parêntese também serve para destrinchar siglas, né? Então, por exemplo, IBGE, aí você vai lá, Instituto de Geografia e Estatística, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí isso vem entre parênteses, tudo bem? Mas o parêntese ele também pode ser substituído pela vírgula tranquilamente dentro do texto, tá bom? Então, olha aqui. Garçonete ganha 9,6 mil em doação após cliente revoltado não dar gorjeta. A garçonete tinha um restaurante de Boston, em Nova Jersey. Aí, olha só como ele coloca aqui o país a que se refere esse estado, né? Entre parênteses, ganhou $1.700, cerca de R$ 9.700, em doação de um grupo que apoia os negócios locais, depois que o cliente se recusou a dar gorjeta para ela, após ser avisado que deveria sair do local em breve devido ao tempo máximo de permanência no estabelecimento. E aqui você tem, ó, o esclarecimento, a explicação, a reflexão, né? Então, aqui o parênteses ele foi utilizado para esclarecer quanto valeria $1.700 na nossa moeda, no real.
Entenderam? Então, é sempre para introduzir uma informação, sempre para esclarecer melhor uma ideia anterior. Tem uma função apositiva também, tá? E poderia ser substituído pela vírgula. O travessão é outro ponto que pode ser substituído pela vírgula, tá? Que desempenha uma função dentro da maioria dos gêneros similar à da vírgula. Entretanto, o travessão vai ter uma função exclusiva dentro da narração. É ele que introduz as falas dentro da narração, tá? Então, fulano disse, 2 pontos. Aí você colocaria o travessão para sinalizar a fala da pessoa. Uma citação direta à fala da pessoa. Tirando essa utilização, o travessão ele vai ter a mesma função, a mesma função da vírgula, por exemplo, de separar aposto, né, que são orações que introduzem uma explicação acerca de um tema anterior, tá? E orações intercaladas, ou seja, frases, orações e períodos grandes demais, e aí você vai separando por meio do travessão, tá? Então, aqui, ó, o governo paulista considera que a redução do ritmo de internações, aí é que ele traz uma informação sobre essas internações, ó, de 17,7% em relação à semana anterior, já permite relaxar medidas. Queridos, uma forma de você introduzir, entender o que é uma oração apositiva, é você perceber se ela é uma oração acessória, ou melhor, descartável dentro da frase. Se ela não vai fazer falta para o entendimento daquela frase. Então, perceba, se eu retirasse desse primeiro período aqui, essa frase que eu destaquei em amarelo, será que ela ia fazer falta para o entendimento do texto? Olha só, o governo paulista considera que a redução no ritmo de internações já permite relaxar medidas. Então, perceba, a ausência dessa oração que foi colocada entre travessões não prejudicou o entendimento da frase. Então, você pode entendê-la como um aposto, uma oração apositiva. Então, essas orações sempre devem vir demarcadas, ou por vírgula, ou, nesse caso aqui, pelo uso do travessão. Deu para compreender isso aqui? Deem um ok aí, por favor, se vocês estiverem entendendo. Se você não compreendeu, diga, peça para repetir, não tem problema, tá? Só não fique com dúvidas. Agora nós vamos para o uso da vírgula, né, que é o sinal de pontuação mais utilizado por vocês dentro do texto, né? E a vírgula, diferente do que se imagina, não serve para demarcar apenas pausa, né? Respiração, né? A vírgula, ela é um sinal que tem várias regras, inclusive, de utilização. E ela é fundamental para estabelecer entendimento naquilo que você quer escrever, ok? Então, olha só. A primeira regra, e a mais importante, né, a mais comum, é a vírgula sendo utilizada para separar termos de mesma função sintática. O que seria isso, Jamile? O que é termo de mesma função sintática? São termos que desempenham o mesmo papel dentro de uma oração, ou que apresentam a mesma classificação morfológica. Por exemplo, separa substantivos, adjetivos, advérbios, né? De forma mais esclarecida para vocês, a vírgula, ela separa palavras com intercalações. Então, olha aqui. Querido Papai Noel, eu vou querer de presente uma bateria, um skate, uma bicicleta. Perceba que essas intercalações, elas são todas separadas por vírgula. Aqui, ó, eu vou querer um computador, um vestido, um sapato, uma mochila, um patinete. Tudo intercalado por vírgula. Uma guitarra, um par de tênis, uma bermuda, uma bicicleta, um aparelho de som. Aí o outro, uma prancha de surf, um monte de CDs, meias, sandálias, livros, o telefone. Todas essas colocações são separadas
todas essas intercalações são separadas por vírgula, né? E aqui você tem a quebra de expectativa da tirinha, onde ele coloca: fui embora, fiz sem dinheiro para atender os pedidos, assinado Papai Noel. Né? E aí você percebe também o uso de outros sinais de pontuação aqui, como a presença do exclamação, para representar a surpresa de quem está lendo. Além disso, a vírgula sempre separa orações de natureza explicativa, tá bom, gente? Principalmente essas conjunções aqui, essas expressões, isto é, e, ou seja. Toda vez que você utilizar no meio do seu texto essas expressões, elas devem aparecer entre vírgulas. E percebam, o ou seja e o isto é, eles têm uma função também muito parecida com a do aposto, porque eles vão introduzir uma explicação sobre uma ideia anterior. Ó, outro questionamento frequente é se, ao tomar a vacina contra a influenza, a pessoa pode ficar gripada. A enfermeira explica que a imunização é feita de vírus inativados, ou seja, não é capaz de causar sintomas. Ó. Perceba que esta oração aqui, ela é uma explicação sobre os vírus inativados. Essa explicação, por sua vez, ela é introduzida pela conjunção explicativa, pela expressão explicativa, isto é, e ou seja. Tudo bem? Além disso, queridos, toda vez que você tiver dentro do texto uma conjunção de natureza explicativa ou causal, essas conjunções devem ser precedidas da vírgula, como o pois e o porquê, como haja vista que, como visto que são expressões de causa, né? Então, não foi à escola, pois estava doente, vírgula antes do pois. Não fui ao trabalho porque estava doente, vírgula antes do porquê. Tudo bem? Ela está trabalhando em casa, haja vista o fato de ter contraído Covid. Então, aqui você teria uma vírgula antes do haja vista. Assim como se eu tivesse colocado visto que nesta frase, você também teria necessidade de utilizar a vírgula, tá? Ela sempre precede essas explicações, essas orações que introduzem a causa de uma ação anterior, tá bom? Aqui você tem o adjunto adverbial, gente. O que é adjunto adverbial, gente? Pelo amor de Deus, né? Essas coisas estranhas que você traz na aula. Gente, o adjunto adverbial é uma expressão que demarca a circunstância dentro do texto. Ele tem praticamente a mesma função que o advérbio, que é outro elemento que demarca uma circunstância, seja uma circunstância de tempo, de modo, de causa, de afirmação, de negação, tudo bem? São expressões que indicam isso. Por exemplo, a expressão no Brasil contemporâneo, na sociedade brasileira atual, aqui somente no Brasil, tudo bem? São expressões que têm essa função de adjunto adverbial, de expressar uma circunstância. Perceba que aqui ele dá uma circunstância de quê? De lugar, né? De lugar. Se eu colocasse no Pará, se eu colocasse na escola Deodoro de Mendonça, eu também teria aí um adjunto adverbial que gera uma circunstância de lugar. E toda vez que você tiver essas expressões dentro do seu texto, elas também devem surgir demarcadas pela vírgula, tá? Se for no início da oração, a vírgula vem depois. Se for no meio da oração, ela vem entre vírgulas. Entretanto, se ela vier no final da oração, tá? Se essa expressão, se eu escrevesse assim, crise passa longe de Ferrari no Brasil, tudo bem? Opa, desculpa. Crise passa longe de Ferrari, Porsche e Audi no Brasil, você não teria necessidade de colocar a vírgula antes, tá bom? O adjunto adverbial, ele só vai ser demarcado pela vírgula início de oração ou quando ele estiver no meio dela, tá bom? Porque segundo a ordem direta de uma oração, ele sempre vem ao final. Então, ele não tem a necessidade de vírgula no final da oração, tá? E, por fim, você tem aqui a vírgula para isolar aposto.
Lembrando que o aposto pode ser isolado pelo travessão e também pelo parêntese, tá bom? A vírgula é só mais um dos recursos que você pode utilizar para isolar o aposto dentro do texto. Só para você lembrar, o aposto é uma informação descartável dentro do seu texto. Uma informação sobre um termo anterior, mas que se eu retirar da frase, tá? Ele não fará falta. Ele é um termo acessório. Então, se eu disser assim, Gemile, vírgula, professora da escola Deodoro, fecha vírgula, tirará uma licença, né? Perceba que essa parte, professora da escola Deodoro, eu poderia tirar tranquilamente dessa oração sem prejuízo de sentido, né? Então, Gemile tirará uma licença, né? Perceba que a função do aposto é unicamente para esclarecer, para informar, trazer uma informação sobre um termo antecedente. Só isso, tá? Então, aqui, ó, morre o príncipe Felipe. Ó, perceba que essa oração aqui, ela já é suficiente para informar a ideia que o texto visa apresentar, né? Que o texto traz para informar as pessoas. E Professora, aqui, pode falar, Adriana. há uma dúvida no chat do Murilo. Deixa eu olhar. Tá, Murilo, vamos lá voltar para o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele faz parte é uma palavra ou uma expressão, geralmente uma expressão, que indica, que posiciona no texto espaço, tempo, modo, negação, afirmação, tudo bem? Então, ele sempre vai apresentar, situar o leitor do seu texto nesses aspectos. Então, perceba, aqui, nessa manchete de notícia, você tem a expressão no Brasil. No Brasil. Tudo bem? O no Brasil, ele está situando o leitor acerca do lugar, o espaço em que acontece essa situação. Se ele escrevesse assim, no Brasil atual, ou no Brasil contemporâneo, ele estaria situando o leitor tanto em espaço quanto em tempo, né? Então, olha, essa situação que ele está relatando aqui acontece no Brasil e está acontecendo neste momento, né? Quem situa essas informações, principalmente de tempo e de espaço dentro do texto, é o adjunto, tá? Então, ele pode ser colocado como no Brasil, na escola Deodoro de Mendonça seria um lugar, né? Poderia ser na atualidade, para apenas demarcar que a discussão desenvolvida, o texto desenvolvido, ele acontece neste momento, tudo bem? E aí eu disse que essa expressão, ela vem acompanhada da vírgula. Quando essa expressão está no início da oração, perceba que ela está aqui no início da frase, ou quando ela está posicionada no meio da frase. Então, por exemplo, se eu escrevesse aqui, crise passa longe no Brasil de Ferrari, Porsche e Audi, né? Perceba que eu colocaria no meio, aqui no meio dessa frase, o no Brasil entre vírgulas. Tudo bem? Outra dica é que esse adjunto, ele também é um termo acessório, ou seja, ele também é descartável na oração. Se eu retirar, eu não prejudico o sentido do meu texto. Ó, se eu tirar aqui o no Brasil, a frase, ela também continua fazendo sentido. Se eu dissesse apenas crise passa longe de Ferrari, Porsche, Audi, né, a ausência do adjunto adverbial não prejudicaria o entendimento da oração, tá? Então, ela também é uma expressão dentro do seu texto acessória, que você pode retirar sem prejuízo de sentido. Deu para entender agora, Murilo? Tudo bem. Vou colocar de volta o slide. Então, ela situa tempo e lugar. Exatamente. Principalmente, né? Porque o adjunto adverbial, ele vai poder situar em outras circunstâncias.
Mas as mais importantes, as que mais aparecem, né, seriam essas. Por fim, queridos, por fim, você tem aqui o aposto, que é outro termo de natureza acessória, tá? E o aposto, ele vai isolar orações, ele vai ser isolado por meio da vírgula, tá? Então, aqui você tem, morre o príncipe Felipe. Você tem uma frase com sentido completo, tá? Uma oração com sentido completo. Aqui, olha, você tem agora a vírgula para introduzir um aposto sobre ele, uma explicação sobre o termo antecedente. Militar que se adaptou ao papel de coadjuvante da rainha da Inglaterra. Perceba que eu poderia retirar completamente essa frase daqui, sem prejudicar o sentido, né, desta oração. Assim como aqui embaixo, ó, morre aos 99 anos, morte aos 99 anos, foi anunciada nesta sexta, com muito pesar, olha aqui as aspas para demarcar uma fala, né, uma citação direta, pelo Palácio de Buckingham. Ele, olha aqui o ponto e vírgula para demarcar orações maiores, né? Ele e Elizabeth II, de 94, olha aqui o outro aposto. Uma outra informação descartável sobre um termo anterior. Estavam casados havia 74 anos. Tudo bem? Existem pessoas que nasceram quando o príncipe Felipe e a rainha eram casados e morreram antes deles morrerem. Queridos, essas aqui são os principais usos da Bíblia que eu selecionei para a aula, tá? Mas ainda existem outros, e ainda existem outras regras de pontuação que nós vamos desenvolver no decorrer das próximas aulas, tá? Na próxima aula, que nós vamos ter, que é na sexta-feira, né? Que vai ser pelo